Bom, lá todos bons, a gente vem aqui fazer mais um vídeo agora sobre os erros gramaticais do livro de Apocalipse. Isso, aqui já é a série já que já vai para a oitava aula, né? E logo no capítulo de número 1 nós vemos uma sucessão de erros ali, tanto de sintaxe, de gramática, enfim, é, dando a entender que talvez o nosso escriba aqui ele não tinha muito conhecimento da língua grega ou algum amanuense, ou seja, algum secretário ao qual foi fazer a cópia, então não tinha muito conhecimento de causa. Isso aí acontecia muito na época onde o Novo Testamento então foi redigido e copiado várias vezes. Nós vemos aqui uma sucessão de erros aqui de interpretação. Então nós estamos aqui então no capítulo 1, vamos ler o verso 10 e o verso 11 do livro de Apocalipse, que diz assim: Estive em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em um rolo e envia as sete igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Nós temos aqui então o Códice Sinaíticos, tá? Que é o melhor códice que nós temos hoje para o livro de Apocalipse. Tá bom? E nós temos aqui o Legnomines, tá? Encuriaque, no dia do Senhor, Remeira, Cai, né? Então tem todo o texto aqui falando exatamente sobre esse texto que se encontra aqui. E nós temos também o que o Nestor Aland, melhor aqui para a gente ver, já no grego normal, e nós temos aqui então o interlinear. O que é o interlinear? É o texto grego em cima e embaixo da palavra a forma definitiva como estar ali, tá bom? E nós vamos então para os primeiros erros que são enignomice em pneumate em tecuriaque remer. Então, né, vinha estar, né, estive em pneumate, em espírito ou no espírito, aqui uma preposição de locativo, né, pneumate em espírito, no dia, novamente aqui, no dia do Senhor. Agora aqui que entra uma coisa interessante, caecusa, rupissomofone, megali, hos, salpigos. E ouvi por detrás de mim um som, um barulho muito grande, como uma trombeta. Ok. Ali eu ouvi um barulho muito alto. Esse barulho muito alto parecia um som de uma trombeta. Parecia o som de uma trombeta ou o barulho era muito alto, como o som de uma trombeta. Ok? Agora nós temos uma problemática aqui. Ó. É esse particípio aqui. Ó. Legonsens, dizendo. Tá? E nós temos exatamente ele aqui também no Códice Sinaítico. Eu vou te mostrar aqui, ó. Legou-se. Deixa eu analisar ele aqui. Legam-se. Legnominas. Curiaque, Remeira, Caiopi, Somofone. Aqui, ó. Legam-se. Legam-se. Dizendo. Ora, mas se o barulho era como uma trombeta, ou era alto como uma trombeta, ou o barulho tinha um som como se fosse uma trombeta tocando, então como é que essa trombeta poderia então estar fazendo isso aqui, ó, dizendo legam-se? Tem como, trombeta não fala. Né? Oblepse, grapsion, eis biblium cai pempsion, né? Olhei, né? Aqui, ó. O que vês, né? O que olha, né? Escreve em um rolo e envia às sete igrejas, a Éfeso, a Esmirna, e ele vem falando aqui. Só que uma coisa aqui que eu acho interessante que eu não consigo entender até hoje. Enignomine, em pneumate, em tecuriaque remeira caecosa ou pissomo. Né? Estive em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta dizendo: O que vês,
escreve em um rolo e envia às 7 igrejas. O que vês o quê? Aqui, ó. Grapsion. Grapsion, o que vê? O que você está vendo? Eu estou vendo uma trombeta falando comigo. Então, o que eu tenho que escrever? Lego-se aqui, ó. Grapsion, o que vês? Né? O que vês aqui, ó. Grapsion, o que vês? Escreve. Blepes, grapsios, aqui, ó. Blepes, grapsium, o que vês? Escreve em, aqui, ó, biblion, em um rolo. Mas o que ele está vendo? Ele está vendo um som. Não. Som você não pode ver. Então você vê aqui que tem coisa aqui que não dá para entender. Ele diz primeiro que ele está ouvindo o quê? Por detrás dele, tá? O píssomo aqui você lê junto, tá? Fone megale roça ao piso. Ele ouve o quê? Uma voz muito grande como trombeta. Primeiro que trombeta não pode falar, porque já está dizendo aqui, ó, legam-se, dizendo, o que vês, escreve em um rolo. Mas o que ele está vendo? Ele está vendo uma trombeta, ou ele está ouvindo um som como uma trombeta. Mas quando ele olha para trás, olha só, isso aqui que, cara, eu não consigo entender isso aqui. Enignomene em pneumate. Vou ler de novo aqui. Enignomene em pneumate. Né? Estive em espírito no dia do Senhor. E ouvi, ele está ouvindo, ele não está vendo nada. O pissomofone, uma voz, um barulho muito grande detrás de mim. Como o quê? Como é que era esse barulho? Era como uma trombeta. Só que essa trombeta fala agora. Vai ficar difícil. Ele diz aqui, o que ele vês, blepsis. Blepsis. Aqui é particípio presente ativo. Blepsis. O que está vendo? Escreve num rolo e envia. Escreve no rolo. Eis aqui, ó. Tirar para fora, né? E envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Tá? A Esmirna, Pérgamo e tal. Mas o que eu acho muito interessante é o que ele está ouvindo é um som como uma trombeta. E essa trombeta agora está falando. E o anjo está dizendo o que você vê, mas ele não está vendo nada, ele está ouvindo. Ele não está vendo. Então você vê que a redação aqui é muito complexa. A gente não consegue entender realmente o que está dentro desse contexto aqui. Tá bom? Então, mais uma vez, nós vemos que o nosso escriba, infelizmente, ele não consegue dar uma descrição exatamente dessa cópia aqui, por completo, para que nós possamos entender realmente o que estava acontecendo naquele dia lá. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você consiga, então, entender e ver o texto de uma forma totalmente diferente, ao qual também eu estou tentando ouvir e ver. Mas espero que com essas aulas aqui você possa ter um suporte melhor agora para entender exatamente a dificuldade que era na época para se redigir um texto e falar exatamente daquilo que estava acontecendo. Muito obrigado pela sua atenção e nos vemos então numa próxima aula.